Oi, gente. Boa tarde. Aqui a gente está para a nossa sétima aula, tá? E que é sobre funções de primeiro e segundo grau. As funções de primeiro grau, elas têm uma importância preponderante em muitos problemas de física e de engenharia, e mesmo naqueles de multiplicação e divisão que a gente encontra pela escola. As de segundo grau, tá? Elas também é, são, assim, especialmente interessantes quando a gente tem um fenômeno cuja grandeza de interesse, tá? No caso, a nossa variável dependente, tem uma mudança e essa taxa, expressando essa mudança, tem uma alteração constante, tal como, por exemplo, no caso do movimento retilíneo uniformemente variável. A velocidade, que é a taxa com qual muda a localização do objeto, que é a nossa variável aqui principal, né, tem uma alteração constante, né, no caso a aceleração, nesse tipo de movimento, tá bom? Eu vou agora colocar aqui a nossa tela para a gente começar. Vou botar o painel não é para copiar esse mapa conceitual, tá? Então, aqui função de primeiro e segundo graus. Bom, vamos começar observando aqui algumas imagens. Na primeira delas, a gente tem, né, um conjunto de abacate numa mesa. A segunda é de mangas numa mangueira. Mas o que raios tem a ver com o conceito de função, tá? Antes da gente passar para o próximo slide, eu queria fazer uma observação. A partir de agora, a gente vai trabalhar somente com a ideia de variáveis, tá? Participação especial da POC e do Max, tá? Deixamos implícito aqui que o contradomínio é sempre o conjunto dos reais e o domínio é o maior subconjunto dos reais para o qual faz sentido a regra em questão. Então, a gente fez isso na aula 6, quando a gente falava sobre as restrições do domínio. Aquela função y igual a x ela ao quadrado, né? Quando a gente trazia a área, ela considerava somente como domínio os reais não negativos. Já a função y igual a raiz de x, ela trazia nesse mesmo domínio, tá? Só que as soluções para esse domínio envolvendo os reais teria solução no conjunto dos complexos. Aquela parte negativa, que ia ficar dentro da raiz, ia dar uma solução no conjunto dos complexos. Então a gente tira isso porque não faz sentido, no contexto de variáveis reais, tá, a gente trabalhar com esses conjuntos de números complexos. E a função y igual a 1 dividido por x tem como domínio todos os reais, menos o zero, que a divisão por zero não está definida. Então a gente vai partir agora para o que interessa, após essa consideração de que a gente está trabalhando agora só com variável dependente e independente, e que estamos deixando implícitas essas condições de que o contradomínio é o conjunto dos reais, e o conjunto do domínio é um conjunto para o qual essa regra em questão aí faz sentido. Então, definição de função de primeiro grau. A função de primeiro grau ela pode ser entendida como uma regra que associa uma variável independente x a uma variável independente y, igual a f de x, também grafada como y de x, da seguinte maneira. Então, y de x é a vezes x mais b, com a e b pertencentes ao conjunto dos reais, tá? Como é que é o gráfico dessa função? Eu já vou mostrar o gráfico geometricamente numa figura. Mas antes, eu queria colocar, né, alguns aspectos gerais que sempre vão valer para uma função de primeiro grau. Então, o gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta, porque os valores de y na reta vertical crescem na mesma proporção que o crescimento de x. Então, à medida que você vai se aproximando da reta real na direita, né, a reta real vertical aqui, né, ela vai subindo de valor. Cadê? Tem dois valores aí, né? O valor de A e o valor de B. Tá? Os dois valores têm interpretações diferentes. O valor de A, né? Voltando aqui, né? Ele determina o quão inclinada é a reta. Quanto maior o valor de A, mais íngreme a reta vai ficando. Tá? Então, ela vai ficando mais íngreme para cima, quanto maior o valor de A. Quanto mais o valor de A se aproxima de zero, mais ela se aproxima da horizontal. Isso para valores positivos, naturalmente. Para valores negativos, a reta começa a se inclinar mais para baixo quanto maior o módulo de A, ou seja, maior vai ser a inclinação
mas o valor de A vai aumentar em módulo e o sinal dele vai ser o contrário. Já o valor de B, que é a outra quantidade, tá? Ele define a altura na qual a reta corta o eixo Y. E para todos os efeitos, nós chamamos o valor de A de coeficiente angular da reta e o valor de B de coeficiente linear da reta. A gente vai ver isso aqui agora no GeoGebra, tá? Vamos ver alguns casos aqui, ó. Aí você abre o GeoGebra, é uma calculadora eletrônica gratuita que você tem aí e ela produz gráficos. Eu vou tirar primeiro aqui a malha, ó, e a gente vai colocar a função f de x é a, aí vezes x mais b. Só como é que o senhor fez esse vezes aí, asterisco, tá? Aí ele já cria automaticamente controles flutuantes. Eu vou começar aqui, ó, para A maior que zero, tá? Então o A está assumindo o valor de 1 aqui. A função que está aparecendo é 1x mais 1. Vou aumentar o A, tá? Isso aqui provoca o quê, ó? Se eu aumentar o A para 1,7, tá ao contrário aqui, né? Ah, não, tá certo. Eu vou aumentar o A de 1 para 2 aqui. Ó, você começa a ver que a reta começa a inclinar para cima, né? Se isso aqui fosse uma rampa, ia ficar mais difícil de subir. Tá? Vou aumentar para 3, ó. Quanto mais a gente aumenta o módulo dela, mais inclinada a reta fica para cima, tá? Deixa eu ver aqui, exibir eixos, não. Pronto. Eu acho que assim fica melhor de ver, tá? Eu vou aproximar um pouquinho aqui. Pronto. Aqui. Então tá, né? Vamos lá. O A é 3. O segundo, assim, então vamos chegar numa conclusão aqui, né? Quando você aumenta o A, aumenta a inclinação da reta. Vou aumentar aqui, ó. Você vai ver que até o 5 ele aumenta. Agora eu vou pegar o A menor do que zero. Vou botar o A igual a menos 1 aqui, ó. Você vai ver que ela vai ficar mais inclinada em relação ao eixo horizontal, tá? Eu vou colocar primeiro B igual a zero para a gente ver aqui como é que... Ó, tá cruzando aqui, ó. Vou botar de novo, ó. Pra você ter um referencial como o eixo vertical aí. Desculpa, o eixo horizontal. Então, ó, A igual a 1, A igual a 2 começa a ficar mais inclinado, A igual a 3 mais inclinado, A igual a 4 mais inclinado, tá? Agora eu vou colocar A igual a menos 1. Você vê agora que o sentido da inclinação está para baixo, tá? Então, ele vai formando aqui um ângulo com respeito ao eixo x, e esse ângulo vai aumentando quanto mais a gente aumenta o módulo do número A, né, com sinal negativo, né? Então, o que que acontece? Aumentando o módulo, ela vai ficando mais inclinada. Esse número está diminuindo, e por isso que eu estou falando para vocês que a gente está aumentando o módulo dele, tá? Porque o módulo de menos 5 é 5, que é maior do que o módulo de menos 1, tá? Mas esse número, tecnicamente, matematicamente, ele é menor do que o menos 1, tá? Então você vê, né? Quando A é menor do que zero, quanto mais você aumenta o módulo, mais ele fica inclinado. Com A maior que zero, vamos diminuir o módulo. O que que acontece? Tá? Tá bom. Vai baixando aqui, ó, e aí você vai diminuindo a inclinação. A mesma coisa acontece quando você vem do outro sentido, do menos 5 em direção ao zero aqui, ó. Tá? Vai diminuindo também a inclinação. Aí você talvez esteja se perguntando aí, tá, mas o que que acontece se o A for igual a zero? Bom, se o A for igual a zero, não tem inclinação, né, gente? Se a inclinação, se o A positivo e maior é mais inclinação, se o A negativo com módulo maior é mais inclinação para baixo e menor é menos inclinação, tá? Em módulo, se o módulo de A ele dá o valor da inclinação e o sinal ele dá o sentido dessa inclinação, você deve esperar que A igual a zero não tenha inclinação, e é exatamente isso que acontece. Agora a gente vai pular aqui para o B, a gente vai botar o B igual a 1 para ver o que acontece quando a gente varia o B, tá? Aqui é um caso, para quando A igual a zero, ele assume o caso de função constante. A gente não vai estudar aqui a função constante. A função constante, enfim, né, é relativamente simples. Então, por isso que a gente não vai ficar aqui falando dessa função constante.
Mas a função constante é toda função que assume sempre o mesmo valor para qualquer x. Então você vê aqui, ó, para 0,5 ela assume o valor de 1, para 1 ela assume o valor de 1, para 1,5 ela assume o valor de 1, etc, etc, etc. Tá? Então, assim, vamos colocar um valor de A maior do que 0, né? Para a gente ver o que acontece, ó. Quando A maior que 0, aqui o B é igual a 1, ele representa justamente esse ponto no qual o eixo y é cortado. Então, ele representa o ponto em que x igual a 0, tá? E ele representa o ponto no qual o eixo y é cortado. O eixo y é cortado em x igual a 1. Se você aumentar, significa que ele vai ser cortado mais para cima, tá? Então, ó, aqui ele é cortado na função x mais 2, aqui ela é cortada no ponto x, y igual a 2, x igual a 0, tá? Aí, se for negativo, não tem problema. É cortado lá embaixo, ó. Menos 2, ó. A função x menos 2, ou 1x menos 2, ela é cortada no eixo y aqui em valores negativos, tá? Ah, professor, mas e se eu mudar o valor do A? Também, mesma coisa. Botar igual a menos 1, ó. Continua cortando em x igual a em y igual a menos 2, x igual a 0. Aí, professor, mas e se eu mudar aqui? Também, não dá nada, tá? Essa que é a interpretação do B. Se eu mudo o B, ele vai subindo ou descendo a reta e, portanto, ela vai cortando mais para cima ou mais para baixo no eixo Y, tá? Então, essa que é a interpretação de B. Então, a gente trabalhou aí basicamente quase todos os casos, tá? Daí você pode ficar brincando aqui no GeoGebra, né? Botar aqui, botar mais 2. Veja, aumentei o coeficiente angular, ela continua cortando no mesmo ponto, só que agora a reta está mais íngreme, tá? É como se esse A ele girasse e a B subisse para cima. Subisse para cima, né? Ou subisse ou descesse, tá? Vamos sair aqui do GeoGebra e vamos voltar lá para o nosso slide. Certo? Então, em questões de nomenclatura, a função de primeiro grau é chamada, na sua forma geral, de função afim. Então, função afim é y igual a x mais b, tá? Ax mais b. Função de primeiro grau, quando b é igual a zero, ela é chamada de função linear, tá? É um coeficiente multiplicativo lá, que é o ax. Esse a, ele vai te dar a taxa com que x, y varia conforme x seja aumentado, tá? Então, quanto maior a, você bota um valor um pouquinho maior de x, esse a tem um aumento grande. Justamente o que significa essa inclinação muito grande da reta. E a função identidade é um caso especial de função linear, ou, se você quiser entender, é uma função de primeiro grau com b igual a 0 e a igual a 1, tá? É função identidade, porque todo valor de x vai ser igual a y. Y igual a x. Para x igual a 1, y vai ser 1. Para x igual a 2, y vai ser 2. Para x igual a 3, y vai ser 3. Para x igual a π, y vai ser igual a π. Beleza? Aí vamos para um exemplo aqui, né? Aí pega o abacate, né? Você, pô, agora, beleza, agora eu acho que vai fazer algum sentido aquele abacate logo no começo, né? Então você compra 1 quilo de abacate por R$8 no supermercado. Como é possível construir uma expressão geral que preveja o quanto você pagará por X quilos de abacate? Bom, a solução desse problema, ela não é difícil, tá? Mas ela perpassa você admitir que a massa de abacate cresce linearmente com o preço, já que não tem nenhuma razão para o preço variar conforme a quantidade que você compra, exceto se você estivesse falando aí de atacado. Mesmo se fosse um atacado, essa quantidade vai depender diretamente, ela não vai variar ao longo do tempo, ela vai ser sempre constante. Por exemplo, né, vamos supor que para até 10 quilos de abacate você compre a 8 e acima de 10 quilos você compre a 7. Então a reta, né, de inclinação ela vai dizer que é 7. Então 1 quilo vai ser 7, 2, 14, 3, 21, 4, 28, para o caso de você comprar no atacado. Se você for comprar no varejo, vai ser 1 quilo, vai ser 1, vai ser 1 para 8, 2 quilos 16, 3 quilos 24, etc. Tá? Só que, claro, a condição de atacado ela só começa a valer para cima de, por exemplo, vamos um determinado valor, 10 quilos de abacate.
Então, não existe essa possibilidade de você computar, né, comprar uma coisa em varejo e depois o preço dela mudar para atacado no meio. É só um ou outro, entende? Então, essa ideia está excluída. Então, não tem razão para a gente pensar que se eu comprar 2 quilos de abacate, o preço por quilo vai diminuir, né, nesse processo. Não, ele vai depender linearmente do preço, é a experiência mais comum que a gente tem. Tá? Portanto, é importante que você se atenha à ideia de que 2 quilos de abacate resultam em R$16, porque 1 quilo de abacate é 8. Então, 2 é 16, 3 é 24, 4 é 32. Então, o que vai acontecer? Y, que é o valor do abacate, né? Que é o quanto você paga por X quilos de abacate, é 8 vezes X. Agora, você tem que reparar uma coisa. Isso não é uma coisa trivial de se reparar, tá? Aqui a gente tem dois universos distintos. Um é o preço que você paga pelo abacate, o outro é a quantidade de abacate que você compra. E essas duas coisas estão relacionadas por uma função, e essas duas grandezas são diferentes. E esse coeficiente 8, ele tem um significado. Ele significa que a Y vai retornar um valor em reais e que X é um valor em quilogramas, portanto, B igual a 8, ele deve ser um valor que está em reais por quilograma. Esse é exatamente o valor que você vê nas etiquetas do supermercado. R$8 por quilo. Tá? Esse que é o significado dele. Então, esse significado do coeficiente angular da reta, ele tem um significado que é, se eu variar X, né, o que vai acontecer com Y? Então, significa que numa variação de X, você vai ter 8 unidades, tá, de Y por X sendo variadas. Tá? Então, ele significa isso. Isso que significa a inclinação da reta. Ela vai mostrar o quanto cresce esse valor de Y conforme você varia X. Tá? Depois, vocês vão ver isso mais claramente no cálculo 1, que isso vai estar associado com a noção de derivada. Mas eu não quero colocar a carroça na frente dos bois, e é interessante que vocês vão vivendo essas interpretações passo a passo. Tá bom? Então, y igual a 8x é uma expressão que, se você tiver, por exemplo, 5 quilos de abacate, ela vai prever automaticamente que 5 vezes 8 vai dar R$40. Tá? Se você comprar 5 quilos de abacate, é R$40. E se você comprar 6 quilos de abacate, vai ser R$48. Pode ser também que você não compre 6 quilos, você compre 6,5 quilos. Tá? Aí 6,5 quilos dá quanto? Dá 6 vezes 8, dá 48. 8 vezes meio dá 4. Então dá R$52. Então, para qualquer valor real X, tá? Se você tiver 6 quilos e 257 gramas lá, né, você consegue prever o valor que você vai pagar. E, naturalmente, a balança do supermercado, ela está equipada com um programa que coloque lá Y igual à quantidade, né, de preço por quilo, vezes a quantidade que registra lá na balança, faz automaticamente esse cálculo e te devolve o quanto sai, tá? A função de segundo grau é uma outra relação, que ela assume também a forma de um polinômio. A gente vai ver na próxima aula as funções polinomiais e potência, que são casos mais gerais desse tipo de função, que é um polinômio de grau 2. Por que de grau 2? Porque aparece aqui, ó, um 2 aqui em cima. Então, vamos lá, né? A função de segundo grau é uma regra que associa uma variável dependente x, independente x, desculpa, a uma variável dependente y igual a f de x da seguinte maneira, tá? Gente, a partir de agora, a gente pode grafar y igual a f de x ou y de x diretamente para expressar que y é a variável dependente de x. Eu gosto mais dessa notação aqui justamente porque ela expressa isso. Ela diz isso para a gente. Ela está dizendo, você lê e você diz assim, ó, y entre parênteses x. Quer dizer o quê? Y em função de x. Aí tem uma expressão que escreve y como uma função da variável x. Então escreve em termos do x. Ele diz assim, ó, o y é alguma coisa que tem a ver com x. Então, ó, ax² mais bx mais c, onde A pertence aos reais, B pertence aos reais e C pertence aos reais. Então, isso geralmente assume a forma de um número. Aí você vai dizer assim, pô, professor, mas eu entrei na faculdade para estudar número, não foi para estudar letra. A diferença é que
Com respeito à matemática do ensino médio, a gente usa letras para representar números. Tá? Por quê? Porque a letra ela representa um número arbitrário. Se eu quisesse chamar de 2, poderia ser. Se eu quisesse chamar de 1, poderia ser. 1,5. Se eu quisesse chamar de π, qualquer número real pode ser aí no lugar do A, B e do C. E, em geral, vai aparecer assim, como eu mostrei para vocês no GeoGebra. Tá? Bom, vamos lá. O gráfico da função. Quais são os significados? Vamos começar de trás para frente. C é aquele termo independente lá. A gente vai chamar assim, o termo independente. O coeficiente independente, como você quiser chamar. Se quiser chamar de C também, é até melhor, porque não tem um nome. Tem o nome do coeficiente angular e do coeficiente linear para a função de primeiro grau, mas esse aqui não tem, em geral, um nome. Tá? Mas eles têm um significado relativamente claro. O termo C da função de segundo grau, ele mostra em que altura a função corta o eixo Y. Tá? Da mesma forma que aquele termo B da função de primeiro grau. Então, o C, que é o termo independente, que não está colado no X, ele mostra isso. O termo B mostra como a função corta o eixo Y e em que lado do eixo o vértice da parábola está. Vai ficar mais claro para você enxergar isso aí posteriormente. Eu vou colocar duas equações, uma de uma equação de primeiro grau e uma de segundo grau, para você verificar isso aí. E o termo A mostra a concavidade da parábola, se a parábola está voltada para cima ou se a parábola está voltada para baixo. Se você não sabe o que é uma parábola, vou apresentá-la para você agora, tá? Aqui no GeoGebra. Então, ó, o GeoGebra está abrindo aqui. Então você bota aqui, ó, é A vezes x ao quadrado mais B vezes x mais C, tá? Vamos tirar essa malha, que essa malha é horrível, tá? Vamos colocar aqui o C igual a 0, ó. Pronto. Vamos botar o B igual a 0 aqui. Eu vou botar uma função g de x aqui só para servir de modelo para a gente, que é B vezes x mais C. Pronto. Então, ó, essas duas funções aqui, ó, quando você aumentar, ó, elas estão grudadas, elas estão com o mesmo valor sempre. Eu fiz isso para essa função de primeiro grau assumir uma reta de referência aqui para a gente. Olha o que acontece aqui, ó. Eu vou botar um valor fechado aqui de 1 e vou botar um valor fechado aqui de 1 para essas duas coisas para a gente ver o que acontece. Tá? Quando a gente varia o A, ó, bom, aí você deve estar aqui, ó, vendo que ela está se desfazendo aqui a parábola e aparecendo aqui, ó, 0 numa reta. Ela está em cima dessa reta. Bom, qual a interpretação disso? Bom, gente, se o seu termo x² é 0, você tem uma função que é x mais bx mais c, ou seja, você volta para uma função de primeiro grau. Essa é a última interpretação, acho que eu queria fazer no A, mas vamos começar por ela, tá? Então, se você tem um A igual a 0, você não tem aí nada que seja diferente de uma função linear. Vamos botar um valor de A igual a 1. Tá? Olha o que dá o valor de A igual a 1. Tá? Vou aumentar o valor agora de A. A curva vai ficando cada vez mais fechada, ela vai ficando cada vez mais côncava. Ó. Então, quanto mais você aumenta o valor de A, mais côncava vai ficando a curva. Aí você vai diminuindo o valor de A, vai diminuindo a concavidade da curva. A mesma coisa acontece, aí tem um requisito a mais, que é o sinal. Quando você coloca isso, eu estava tratando A maior que 0, aumentei, a curva ficou mais fechada, eu diminuí, a curva ficou mais aberta. No ponto 0, ela se estendeu numa reta. Tá? Aí, ó, quando você inverte aqui o sinal, você inverte o sinal da concavidade, então ela fica voltada para baixo, ela fica emborcada para baixo. Sinal negativo é a curva emborcada para baixo, sinal positivo é a curva emborcada para cima, tá? Quando você aumenta o módulo, ó, você diminui mais o número, você está aumentando o módulo. Aí a curva fica mais fechada. É o mesmo que acontece para cima, né, com sinal positivo, só que você está aumentando o módulo, ela fica mais fechada.